E para finalizar aqui o nosso curso, eu falo tanto em terapia cognitiva comportamental, né? Então vamos finalizar entendendo o que é essa terapia comportamental. Por que que um aplicador deve entender sobre comportamento? Por que que um terapeuta ABA precisa saber sobre terapia cognitivo comportamental, né? Bom, a terapia existe, desde a década de 60. É uma terapia muito antiga, muito utilizada, muito relevante, efeito maravilhoso. Terapia cognitivo comportamental não deve ser feito apenas para quem tem algum transtorno. Todas as pessoas podem e devem fazer terapia cognitiva comportamental, porque através dela você vai se autoconhecer. É muito boa mesmo, certo? Então essa terapia ela é baseada no entendimento da estrutura do funcionamento do paciente, certo? Os seus padrões, os seus pensamentos, a sua cultura, os seus pensamentos, os seus comportamentos usuais na vida do paciente, tá? Então, através dessa conceitualização, o terapeuta ele vai fazer hipóteses sobre o funcionamento psíquico e vai começar a trabalhar juntamente com esse paciente na busca de mudanças sustentáveis, mudanças de pensamento, de posturas, de comportamentos, tá certo? De mudanças que sejam relevantes para uma melhor condições de vida do paciente, tá certo? Lembrando que cada pessoa tem a sua cultura, né? E o terapeuta não vai interferir na cultura da pessoa, tá? O terapeuta não vai mudar a pessoa. O terapeuta vai ajudar a pessoa a se encontrar e a pessoa vai mudar por conta própria, tá certo? Então, o modelo cognitivo, ele propõe analisar e modificar pensamentos, crenças disfuncionais que geralmente influenciam no comportamento, no humor do paciente e interferem na sua vida social, tá certo? E que pensamentos disfuncionais seriam esses, né? São pensamentos, são as maneiras pela qual todos nós interpretamos situações, as situações das quais nós vivemos e outras pessoas vivem, certo? E eles podem, de repente, ser distorcidos, certo? Por exemplo, uma pessoa que tem depressão, geralmente tem pensamentos negativos sobre si, sobre o mundo, sobre a sociedade, sobre o futuro, né? Normalmente uma pessoa com depressão, ela não consegue enxergar algo bom. Então ela tem um pensamento disfuncional em relação à vida, tá? Pessoas ansiosas. As pessoas ansiosas normalmente são tão preocupadas com o futuro, tão preocupadas com o que está acontecendo com ela, com o ambiente, com o que vai ser do futuro, que elas se sentem ameaçadas, elas ficam vulneráveis, parece que elas precisam estar sempre em alertas. Então elas não deixam a sua mente ficarem calmas, os seus pensamentos, eles não se conectam, certo? Então na terapia cognitiva, esses pensamentos distorcidos, eles vão ser acalmados, eles vão ser contornados e a pessoa vai aos poucos voltando o seu pensamento para o que realmente deve ser, para pensamentos funcionais, tá certo? Tanto de fala, de imagens, tá certo? De expressões espontâneas e, como eu falei, de acordo com a cultura, tá? O que nós terapeutas vamos fazer é trabalhar nas distorções que levam esses pacientes a sentirem tantas emoções, tantos pensamentos que causam comprometimentos comportamentais, certo? Como eu falei, por exemplo, tá? Da ansiedade e da depressão, mas isso aí são só alguns casos, tá? A estrutura de uma terapia cognitiva, ela varia, tá certo? Nas suas intervenções, nas suas técnicas de acordo com o paciente, tá? Ela também é uma proposta feita de forma individual, tá? Cada sessão, ela é fundamentada para que o terapeuta estabeleça uma boa aliança de empatia e de confiança com o paciente, tá? Sempre observando seu humor, sintomas que ele apresenta, tá certo? Normalmente, o terapeuta faz anotações, porque como ele atende várias pessoas, né? É interessante que ele não troque informações,
tá? E que ele observe. Então, o paciente tem que ficar super à vontade, tá certo? Ele tem que ter liberdade para falar sobre o que ele quiser sem ser julgado, porque o terapeuta não tem a função de julgar, o terapeuta tem a função de compreender, tem a função de analisar e de ajudar, e não de julgar. Essa não é a função do terapeuta, tá certo? Então, mesmo sendo algo individualizado, e muitas vezes quem comanda a terapia é o paciente, comanda em que sentido? Hoje o paciente quer falar sobre o trabalho. Hoje ele quer falar sobre a família. Então é nesse sentido que eu digo que o paciente é quem comanda a sessão. Não sou eu como terapeuta que vou dizer, hoje nós vamos conversar sobre o seu trabalho. Vamos, fale-me sobre o seu trabalho. Não é desse jeito que funciona, tá? Então é de acordo com o que o paciente estiver disposto a liberar, a informar, a trabalhar, tá certo? A gente pode até fazer sugestões. Por exemplo, ele tocou no determinado assunto, mas ele não desenrolou aquele assunto. Na próxima sessão eu quero saber mais sobre esse assunto. Achei muito interessante, eu acho que nós poderíamos conversar mais sobre esse assunto. Então, você já pode também dar sugestões, tá? E aí o paciente já vem preparado na próxima sessão para falar sobre aquilo, tá? Como pode ser que o paciente faça de conta que, ó, nem percebeu e nem toque naquele assunto, porque ainda não é a hora, tá? Então, o paciente é que vai dizer qual é a hora de tratar determinados assuntos, tá certo? Então, o terapeuta faz todo o seu planejamento, ele tem as estratégias de forma colaborativa, certo? E essas estratégias, elas sempre devem visar a resolução objetiva dos problemas, tá certo? Das queixas do seu paciente, sempre no processo de tomada de decisão, de avaliação dos pensamentos, de uma forma bem socrática, né? De uma forma de análise de crenças internas, tá? Modificações de crenças, dentre outras coisas. Lembrando também que o terapeuta não vai influenciar, tá certo? Ele não deve influenciar em crenças que são tão importantes para o ser humano como a religião, tá certo? Não é o terapeuta quem vai dizer para você qual é a religião que você vai seguir, qual é a escola que o seu filho deve estudar, qual é a profissão que você deve seguir. Então, não é o terapeuta que vai dizer quem você deve ser e o que você deve fazer. O terapeuta vai simplesmente te auxiliar na caminhada, tá? Ele vai estar sempre te dando feedbacks, tá certo? Te dando feedbacks e juntos vocês vão construindo, né, vamos dizer, essa melhora, tá? A terapia cognitiva comportamental é uma terapia com evidências empíricas, então ela é comprovada cientificamente, ela é baseada em evidências. Como eu disse para vocês, é desde a década de 60, então ela já é bem antiga, ela é super utilizada. E eu posso afirmar sem medo de errar que é a terapia mais utilizada pelos psicólogos, tá certo? Samira, então é a terapia cognitiva comportamental que é utilizada na terapia ABA? Certo? A terapia ABA, ela é fundamentada nessa terapia cognitiva comportamental. Como eu disse, o terapeuta ABA, ele tem que entender sobre comportamento. Ele tem que entender sobre o funcionamento cognitivo da pessoa e sobre o seu lado comportamental. E o aplicador? O aplicador, ele não tem tanta obrigação de saber sobre terapia comportamental, porque aí ele não seria um aplicador, ele seria um terapeuta. Certo? Se ele tem uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, dificilmente ele vai querer ser apenas um aplicador. Mas por que, Samira, apenas um aplicador? Não é desmerecendo os aplicadores. É porque, gente, normalmente os pais querem pagar pouco pela terapia ABA, tá? Como os pais já gastam bastante com as outras terapias, eles querem gastar menos com a terapia ABA. Então, o que acontece? Normalmente, os aplicadores são estagiários, são pessoas que ainda estão na graduação, ou de pedagogia ou de psicologia. Samira, pode ser em outra? Pode sim, mas essas duas são as mais
visadas, né? São as mais procuradas. As pessoas que mais se interessam por terapia ABA são as que estudam pedagogia e são as que estudam psicologia, tá? Por isso que são as mais conhecidas, mas não existe regra, tá bom? Para isso. E aí, o supervisor, que é um terapeuta ABA, que é uma pessoa que entende sobre comportamento, vai passar todas as demandas para o aplicador, tá certo? Então, eu espero que tenha ficado bem claro sobre essa questão de comportamento, o quanto é importante entendermos sobre comportamentos, o quanto não só a terapia cognitiva, mas como a terapia ABA é funcional, tá? Ela é uma ciência, a terapia ABA é uma ciência totalmente empírica, é uma ciência totalmente comprovada, a sua eficácia é comprovada, tá certo? E vale muito a pena a gente investir nessa terapia. Bom, eu quero aproveitar e finalizar o nosso curso agradecendo a atenção de vocês, agradecendo, né, o compartilhar de informações, né, esses momentos que passamos juntos, mesmo que virtualmente, agradecer pela confiança no meu trabalho e que eu espero que nós façamos vários outros cursos juntos, tá certo? Eu espero que você tenha gostado e, como eu sempre digo, todas as dúvidas, você pode me chamar que a gente tira toda e qualquer dúvida. Tenha muito sucesso na sua carreira, muito sucesso na sua vida, que Deus abençoe, tá certo? E que você tenha muita saúde. Até o próximo curso, se Deus quiser. Tchau, tchau.